Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no nosso canal falando sobre o mercado de estacionamentos. Especificamente, sempre a gente vai usar como referência São Paulo, mas serve para o Brasil inteiro. Então eu quero já agradecer a sua audiência, você está assistindo esse vídeo. Antes da gente continuar, eu quero te convidar a curtir, compartilhar esse conteúdo se você gostar, obviamente. Curte o canal, dá um like no vídeo também, faz um comentário se você acha que faltou alguma coisa e vamos para o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre seguro para estacionamento. Como que funciona o seguro para estacionamento? Essa é uma pergunta muito recorrente, tem muita gente que me pergunta a respeito do seguro para estacionamento. E eu vou explicar para vocês aqui em termos gerais como que funciona. Primeiro eu quero esclarecer para vocês que é muito subjetivo, pode ser um seguro mais simples ou um seguro mais completo. E aí eu vou falar como a gente trabalha e eu posso dizer que a maioria das redes do mercado elas trabalham dessa forma, mas tem gente que prefere trabalhar de outra forma, né? Que é o seguinte, geralmente o seguro de estacionamento, a forma mais comum de se fazer é pelo valor da cobertura. Então, quanto maior for a cobertura, mais caro é o seguro de estacionamento. Uma pergunta muito recorrente que se faz é se tiver batida. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um cliente perguntando, mas se roubarem uma Mercedes e uma BMW no meu estacionamento? Eu falei, cara, é meio difícil disso acontecer, não é algo simples e fácil de acontecer, mas eu vou tentar responder para você da forma mais objetiva possível. O seguro do estacionamento ele é feito por um parâmetro que a gente chama de cobertura. Quanto maior for a cobertura, mais caro esse seguro vai ser. O que você tem que avaliar? Quanto maior for a cobertura, mais caro esse seguro vai ser. O que você tem que avaliar? O risco do local. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um seguro para estacionamento, a gente sempre observa, por exemplo, principalmente quando é uma unidade só, qual que é o tipo de público que você atende? Vou dar um exemplo. Um estacionamento numa região mais classe B, C, ele vai ter uma média ali de carro ali de 100, 120, 80 mil reais, não muito mais do que isso. Agora, se você tem um estacionamento em Moema, você atende um restaurante famoso, um lugar que tem um fluxo de carro muito caro, ou uma balada muito chique, obviamente tem um potencial para ter carros de valor agregado muito maior, de valores muito maiores. Carro de 300, 400, meio milhão, 1 milhão, até mais. Então tem carros que são muito caros, né? E aí você tem que avaliar o risco do negócio. Uma coisa que eu não recomendo em hipótese nenhuma, você não fazer um seguro de estacionamento, porque é um risco que não se deve correr. Obviamente seguro de carro, seguro de estacionamento, seguro de moto, convênio médico, é o tipo de coisa que a gente paga para não usar. A gente paga esperando que a gente não precise usar. Porém, se eventualmente tiver que usar, a gente tem ali pelo menos uma garantia, uma segurança de que a gente consegue ter essa proteção, né? Então, como que é feito o seguro de estacionamento? Vamos supor que você tem ali uma média de carro de 80 mil, 100 mil reais, 120. O que a gente recomenda? Que você tenha um seguro aí de uma cobertura aí de 150 a 250 mil reais. Mas se roubarem 4, 5 carros, obviamente a gente está falando de uma coisa que é risco calculado. Então o seguro ele vai ser calculado em torno do valor de cobertura e do que esse seguro cobre. Então eu vou explicar para você como a gente faz na nossa rede. Para quem não sabe, a TA tem mais de 20 unidades próprias, a gente tem mais de 20 operações em São Paulo, Grande São Paulo, interior, e a gente tem uma apólice global. Nessa apólice global, a gente tem uma apólice hoje que está em torno de 1 milhão de reais. Então a nossa apólice, que vocês vão ver aí, eu vou pedir para colocar aí na edição do vídeo, nossa apólice hoje é de 1 milhão de reais, ok? Então eu vou citar o primeiro caso, que é de uma apólice global. 1 milhão global. Como que funciona essa apólice global? Essa apólice ela cobre todos os nossos endereços. Endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4, endereço 5, todos os nossos endereços, mais de 20 endereços, essa apólice cobra. E a gente paga ali por ano em torno de 56 mil reais. Nessa apólice, que é de 23 unidades que a gente tem atualmente nessa apólice, a gente tem 23 unidades nessa apólice, ela tem um custo de 56 mil reais. Ela tem um custo de 56 mil reais. Vou fazer uma conta aqui, 56 mil dividido por 23, dá em torno de R$ 2.434 por unidade. Dividindo isso no ano, dá em torno de R$ 202 por unidade, por mês.
Obviamente, nosso seguro é muito barato, porque se trata de uma pólice global que cobre todos esses 23 endereços que a gente tem. Então, nessa apólice global, a nossa cobertura é de 1 milhão. O que cobre essa apólice? Ela vai cobrir essencialmente roubo e furto. Ela tem alguma coisa de danos, de incêndio e tal, mas é um valor baixo. Esse 1 milhão ele é distribuído aqui em roubo e furto. Ou seja, eu posso ter nos nossos estacionamentos até um sinistro até um roubo e furto de 1 milhão que o seguro vai cobrir. Quanto que eu vou pagar no caso de uma franquia? Se eu não me engano, eu preciso confirmar, é 20% do valor do bem. Então vamos supor que roubaram um carro de 200 mil. Eu vou pagar 40 mil reais. Vamos supor que roubaram um carro de 100 mil. Eu vou pagar 20 mil reais. Se for 20%. Esse número aqui ele é variável. Porcentagem ele é variável. O que vai depender disso aqui? De você, quando você for cotar o seguro, dizer se você quer uma franquia maior ou uma franquia menor. Como o seguro de carro, por exemplo, quando você vai contratar o seguro do carro, tem uma opção lá que é franquia reduzida, você paga menos franquia em caso sinistro, batida, roubo, outras coisas. Ou você quer pagar menos o seguro, mas se acontecer alguma situação que você precise usar esse seguro, você vai pagar um pouquinho mais, ok? Então, por que a gente faz só contra roubo e furto? Primeiro, que qualquer intercorrência dentro do estacionamento, o valor da franquia, ele vai ser proporcional ao valor do dano. E o seguro, se você fizer um seguro contra acidente, por exemplo, batida dentro do estacionamento, a franquia é muito cara. Então vamos dizer que a gente pague em média, vou fazer um exercício hipotético. Vamos dizer que você queira fazer uma cobertura de 250 mil reais no seu estacionamento. Vamos dizer que você queira fazer uma cobertura de 250 mil reais no seu estacionamento, que cubra roubo e furto. O que vai acontecer aqui? Você vai pagar em média, isso vai depender muito da localização, entre 3.500 a 5 mil reais por esse seguro. 3.500 a 5 mil reais por esse seguro, mais ou menos, que é um preço razoável para uma apólice dessa de 150 a 300 mil reais, mais ou menos. Vamos dizer que seja de 350 a 6 mil reais, 3.500 a 6 mil reais. Você vai dividir isso em 10 parcelas, né? 10 ou 12 parcelas, vai dar ali uma média ali de 350 reais por mês, 300 reais por mês, mais ou menos, a 550 reais por mês. Essa é a média de um seguro de estacionamento para uma unidade. Só que eu já vi casos, inclusive de clientes meus mentorados, que eu dou consultoria, que quando eu cheguei no estacionamento, o cara tinha uma despesa no estacionamento de R$ 1.500 de seguro. R$ 1.500. Por que essa diferença de quase 6 vezes mais do que o seguro que a gente paga? Por exemplo, hoje eu pago 200 e poucos reais por unidade, o cara paga R$ 1.500 em uma só unidade. Por que o seguro dele é tão caro? Porque ele fez uma cobertura completa, como se fosse um seguro de carro. Então, o que ele pediu para colocar? Ele pediu para colocar, além de roubo e furto, ele pediu para colocar dano a terceiros, ele pediu para colocar batida, percurso, um monte de coisa que acaba encarecendo o seguro. Por que a gente não faz? Porque a franquia de um seguro desse é em torno de 4 mil reais. Se acontecer alguma coisa, você precisa usar o seguro. Fala assim, Felipe, mas e se baterem um carro? Aí que entra a questão de calcular o risco, né? Então, se baterem um carro no estacionamento, por exemplo, você dificilmente vai ter um dano a um carro no valor que supere o valor da franquia, por exemplo, de 4 mil reais. Dificilmente você vai ter um dano no carro que supere o valor da franquia de 4 mil reais. Então você está pagando no seguro mais ou menos 10 mil reais a mais por uma cobertura de danos, por exemplo, batida, ralado, essas coisas no seguro do estacionamento. Porém, você também tem acrescido a isso 4 mil reais de uma taxa de franquia, ok? Aí vamos dizer que você tem no seu estacionamento lá um acidente dentro do estacionamento e você tem essa cobertura. Você paga 15 mil reais de seguro que te dá direito a cobertura de uma batida. Geralmente, dentro do estacionamento, a batida é pequena, não é nada grande. É um para-choque, é um retrovisor, é um ralado no paralama.
Hoje a peça de uma pintura de uma peça dessa aí, em qualquer funilaria, ela está em torno aí de 450 a 650 reais, mais ou menos a peça de uma funilaria dessa. Então se pegar duas peças, vai dar R$ 1.300, por exemplo, um dano, um ralado, um paralama e um para-choque. Só que se você fizer pelo seguro, você além de pagar R$ 10.000 a mais no ano, você também vai ter que pagar R$ 4.000 na taxa de franquia. Beleza, o que vai acontecer se você não tiver o seguro que cobre essa batida? Você vai lá ter um prejuízo na sua operação de R$ 1.300. R$ 1.300 numa batida. E aí tem outro fator, ou seja, ao invés de 14 mil, você tem um custo de R$ 1.300. Se você tiver 10 batidas dessa dentro do estacionamento, ainda assim não justifica você ter seguro, porque cada vez que você acionar a franquia, acionar o seguro, você vai ter que pagar R$ 4.000. Ou seja, nós não fazemos e não recomendamos que seja feito seguro de acidentes. Salvo uma situação que é o seguinte, vamos supor que você tem o seu estacionamento lá na rua, aí você tem um valet do restaurante que fica na mesma rua, você faz o valet. Aí você pode fazer um seguro que é chamado de seguro de percurso, que no seguro de percurso, aqui você vai pagar um valor para você poder ter essa cobertura de carros em caso de você ter um valet, por exemplo. Aí justifica você ter um seguro desse. Por quê? Porque tem mais risco. Quando acontece uma batida de carro dentro do estacionamento, não tem uma lei que diga, por exemplo, que você tem que você pode ou não pode descontar do funcionário. O que tem é uma convenção do sindicato de que você pode descontar até 40% do valor da batida do carro do funcionário. A gente desconta não só esse valor, mas a gente desconta até mais. Por quê? Porque faz com que o funcionário ele seja disciplinado e ele tenha atenção quando ele está manobrando o carro. Então essa despesa é dividida com o estacionamento e o manobrista. Então quando tem uma batida, além de você ter um custo que o seu seguro não cobre, né? Porque você não fez um seguro, por exemplo, de batida que vai encarecer o seguro, ainda o dano ainda é dividido com o manobrista. Geralmente a gente paga, desconta do manobrista parcelado e a gente tem poucos casos, vamos supor, em todas as nossas unidades, a gente não tem um caso por mês de batida de carro. A gente não tem um caso por mês. Então é muito raro quando isso acontece. Isso também depende muito do tipo de operação que você tem, do tipo de equipe que você tem, isso tudo conta. O estacionamento é maior e o próprio cliente manobra, o estacionamento é menor e tem muita manobra. Vai depender muito da operação. Então vai de avaliar o risco e saber qual que é a forma como você vai lidar. Uma coisa que eu não recomendo nunca é não ter o seguro. Então, todos os nossos clientes a gente orienta a colocar o seguro, mesmo que seja um seguro só de roubo e furto, como é o nosso seguro. O seguro de roubo e furto não é caro, não vale a pena não ter. Um seguro que inclui mais uma cobertura maior, por exemplo, batida, outras coisas, também não é viável, porque além de encarecer muito seguro, tem a questão de que você não vai ter um acidente no estacionamento que vai cobrir a franquia, uma franquia de R$ 4.000. Geralmente é um para-choque, um paralama, um retrovisor, um dano menor que se você pagar direto, você nunca vai atingir o custo da franquia. A não ser que você tenha um estacionamento, por exemplo, em Moema, e lá você tem Porsche Taycan, você tem Lamborghini, você tem Ferrari, você tem carros que têm um valor agregado muito alto. Por exemplo, um farol de uma Porsche é R$ 30.000. Aí talvez seja justificado você ter um seguro desse tipo. Como não é o nosso caso, e os clientes que a gente atende são mais comerciais, não tem tanta essa necessidade, não são situações reais, eu nunca vi, na nossa história, na nossa experiência, nunca vimos um caso que o cara tomou um prejuízo muito grande por não ter uma cobertura do seguro. Já vi casos, inclusive, que o seguro era menor e aconteceu um dano, por exemplo, teve uma época que em período de chuva
alagou toda a garagem do estacionamento. Era uma garagem de subsolo, o sistema de drenagem não funcionou, não foi suficiente e alagou os carros, deu perca total em vários carros. Aí os clientes que tinham seguro acionaram o seguro deles, os que não tinham o estacionamento acionaram o seguro deles. No final, o seguro com o seguro se conversa, se entende, e o dono do estacionamento ele não teve que pagar uma fortuna a mais por causa desses danos. Então, tem muito esse entendimento também, são coisas assim que tem um risco muito baixo para você ter que se preocupar com isso no estacionamento. Sobre roubo e furto, não é comum haver roubo em estacionamento, na cidade de São Paulo, por exemplo, não é uma prática comum. A gente tem 23 unidades hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, estamos pegando mais 4 unidades agora esse mês que a gente está montando, e a gente tem situações que se eu puxar na memória, eu acredito que a última vez que a gente teve um roubo de carro dentro do estacionamento já fazem 7 anos. Então só para vocês entenderem qual o risco que tem em você ter um seguro para estacionamento e preocupado, mas vai usar. Tem que ter. Imagina que se você não tiver um seguro para estacionamento, você vai economizar ali R$5.000 por ano. Beleza, pode demorar 10 anos, mas se um dia roubam um carro de R$80.000, essa economia que você fez durante esses 10 anos não paga o risco que você correu. Então é melhor ter e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Eu recomendo sempre fazer seguro de roubo e furto, um seguro mais simples, com uma cobertura, dependendo do estacionamento, se não tem muitos carros caros, até 250 mil é uma cobertura ok, razoável. Não precisa ter seguro de batida, a não ser que você tenha percurso, e aí justifica você ter. E dificilmente você vai ter um acidente dentro do estacionamento que seja suficiente para poder cobrir a franquia. Outra recomendação muito importante, extremamente importante, que eu tenho que dar para dar para vocês seguro de estacionamento tem que ser com empresa especializada em seguro para estacionamento. Em São Paulo, a gente tem aí algumas 3, 4 empresas que são especializadas em seguro para estacionamento. Geralmente, todo mundo tem um corretor de confiança, conhece alguém que trabalha com seguro e sempre opta por ir lá e consultar o corretor de seguro. Aí fala assim, eu tenho um amigo, um primo, um parente que é corretor de seguro e vai contar com ele. Eu nunca vi alguém que não seja especializado em seguro para estacionamento ter preço para competir com quem trabalha com seguro para estacionamento. Não sei porquê, não me perguntem porquê, não tenho como falar porque é um ramo que eu não conheço, o ramo de seguro, mas os caras têm acesso a preços que o corretor convencional, que faz seguro para estacionamento, ele não tem. Não adianta, se você contar com o corretor do seu bairro, com o seu amigo, com o seu parente ou você mesmo é corretor de seguro, o cara que trabalha com seguro para estacionamento ele vai conseguir um preço mais atrativo. Isso é fato. Por experiência, por conhecer o mercado, por já ter visto. Eu mesmo já cotei seguro com corretor de confiança de estacionamento e não tem jeito. Sempre a gente cota com 3, 4 empresas e a gente muda todo ano a seguradora. Cada ano uma seguradora vai oferecer uma condição melhor do que a outra. Então um ano você vai fazer um seguro na seguradora A, chega na hora de renovar, a seguradora A está com um custo mais alto. A seguradora B, que é tão boa quanto está com um custo mais baixo. Aí você vai e migra para a seguradora B. Aí a seguradora C, no ano seguinte, nem a A nem a B tem um preço para competir com a seguradora C. E aí a gente vai brigando ali, ano a ano, toda a época de renovação, para conseguir o melhor preço, para conseguir a melhor negociação. Vai flutuar ali em torno ali daquilo que a gente falou, se for um seguro de uma unidade só, hoje, 2024, na data que a gente está gravando esse vídeo, vai flutuar ali um seguro para estacionamento ali na parcela mensal em 350, 450 reais, é um seguro com uma cobertura boa. Passou muito disso, aí você tem que avaliar se você não está encarecendo o seguro por conta de uma cobertura que talvez nem seja tão necessária assim. Vai avaliar o risco, você tem que avaliar o risco. Eu tenho carros muito caros, quero fazer um seguro mais caro, fique à vontade. A gente fala do que é um parâmetro de mercado, que é o que a gente adota, o que a gente utiliza, o que eu aplico nas minhas consultorias, o que eu aplico nas minhas mentorias, mas talvez você seja um cara extremamente seguro, que prefere pagar para não ter nenhum tipo de dor de cabeça, preocupação, mesmo sabendo que hipoteticamente a chance de você usar um seguro desse ou precisar usar um recurso daquilo que está no seguro é pequena,
mesmo assim você opta por fazer, ok, não tem problema nenhum, isso aí é pessoal e particular de cada um. A única coisa que eu não recomendo em hipótese nenhuma é não ter o seguro. Não ter o seguro é um erro grave. Porque imagina, por exemplo, que você tem estacionamento, o seu estacionamento vale lá seus 350, 400 mil, e de repente roubaram um carro. Você vai se enrolar numa ação que talvez seja o valor do seu estacionamento. Seu estacionamento às vezes não vale nem isso, e você perdeu o seu negócio por causa de um seguro de 5, 6 mil reais no ano. Ou seja, não vale o risco. Ah, meu estacionamento é pequeno, não vale o risco. Ah, meu estacionamento é grande, eu consigo fazer caixa para poder pagar eventualmente. A gente já tem mais de 20 anos de mercado, a gente já montou mais de 25 estacionamentos, monta estacionamento toda semana, a gente está sempre fazendo negócio. Conheço donos de redes de estacionamentos diversas por conta da nossa atuação, do nosso trabalho, e eu até hoje só conheci um cara que ele não fazia seguro para estacionamento. Ele tinha ali suas 5, 6 unidades, ele capitalizava os recursos dessas unidades e fazia um investimento e deixava lá, era como se fosse uma aplicação, sabendo do risco que ele corria. Ele não teve problema, mas esse cara tinha muito de caixa, tinha muito dinheiro e aí calculou o risco. É uma situação que para ele valeu a pena correr. Eu não sei se ele teve algum problema posteriormente ou não, mas ele não tinha seguro. Ele tinha dinheiro em caixa, se roubasse o carro de $500 mil, $1 milhão, ele tinha dinheiro para pagar. Mas não é o nosso caso. A gente não corre esse tipo de risco, ok? Se você acha que você é corretor de seguro ou conhece corretor de seguro que tem preço para estacionamento e consegue cobrir, eu quero conhecer esse cara, porque para a gente também é interessante ter esse tipo de relacionamento. Você conhece alguém que é especialista em seguro e quer compartilhar, dividir o conhecimento com a gente também, fique à vontade. Estou aqui para poder servir vocês naquilo que é a nossa experiência, nosso conhecimento de campo, de dia a dia, de trabalho. Eventualmente pode ser que, como é um ramo que não é uma especialidade, mas é um ponto focal do nosso negócio, talvez pode ser que tenha alguma coisa diferente do que vocês pratiquem aí no mercado de vocês ou na cidade de vocês. Então comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo, se você acha que faltou alguma coisa e vamos junto. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem precisa saber um pouquinho mais sobre o ramo e também não deixe de assistir os outros vídeos. Curte, comente, compartilhe e me segue também no Instagram. Estou postando sempre coisas novas lá, novidades lá no Instagram, então quero ver você acompanhando a gente por lá também. FelipeOliveira.ta, ok? Obrigado, até a próxima.